Deixa eu abrir aqui a minha tela. Então, assim, pessoal, tá? O primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo, né? O passo um do método. Vamos ver no chat aí, coloca aí, pessoal. Qual que é o primeiro passo? Ó, o Henrique comentou o TEC, né? Então, o método atleta da mente, ele começa com o TEC, né? Então, a técnica de estudo do circuito. Então, eu vou avaliar qual prova que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero fazer o Enem, né? Então, eu vou avaliar a prova do Enem. Eu quero fazer o vestibular. Então, eu vou analisar, vou, né, é, fazer um simulado para mim saber quais são os conteúdos que são mais cobrados, quais são os conteúdos que mais vão fazer a minha nota subir, né? Então, por exemplo, aqui no Enem a gente sabe, né? Redação, matemática, depois vem biologia, depois química e depois física. Porém, tem vestibulares que biologia, por exemplo, tem peso 3 e matemática peso 1. Então já muda essa ordem, tá? Então o TEC, o objetivo dele é eu conhecer meu inimigo, ok? E o que que é esperado, tá, pessoal? Anota isso porque eu vejo muitos alunos têm essa dúvida. O que que é esperado no teu primeiro simulado, pessoal? Que vocês acham aí? O que que é esperado? Primeiro simulado, eu tô há 10 anos sem estudar, tô há 20 anos sem estudar. Ou terminei a escola ano passado. O que que é esperado no meu primeiro simulado? Muitos erros, né? Vou dar um exemplo meu aqui, né? Em matemática, então 45 questões de matemática, eu zerei a prova. Ou seja, não sabia fazer nenhuma questão. E isso é o esperado. Porque o TEC não é para você aprender, o TEC ele não é para você ganhar a base teórica. O TEC é para você simular o dia do Enem, o dia do vestibular. Então, por exemplo, uma aluna da mentoria individual, tá? Tem uma aluna, vamos chamar ela de RP, tá? Essa aluna, pessoal, olha que interessante. Essa aluna no primeiro TEC que ela fez aqui, né, o TEC um dela, então o TEC um dela aqui, ela teve 70 acertos, tá? Desses 70 acertos, 12 foram em matemática, tá? Então, de 45 questões aqui, ela foi melhor que eu, né? De 45 questões de matemática, tá? Então, de 45 questões de matemática, ela errou 33 questões, ok? Então, 33 questões, né? 33 questões, ela não sabia fazer. Comenta aí, pessoal, como é que foi como que foi o primeiro tech de vocês aí? Só para mim saber. Bota no chat aí. Quantos acertos foi? O 70 ali no caso dela foi de todas as matérias, né? Ó, a Viviane falou, né? Eu estou investindo muito tempo em matemática e natureza, né? Ó, a Tainá falou terrível. Acho que tive 4 acertos que foram por acaso e não consegui fazer matemática. Meu maior ponto fraco é o segundo dia. Média de 7 techs, poucos acertos. O Henrique, né? Ó, a Érica falou, até onde eu tinha feito, errei a maioria, né? Tá? Beleza. Então é normal acontecer isso, ok? No primeiro tech. Aí no segundo já tem que ter uma evolução, ok? Então, olha que interessante, tá, pessoal? Olha que interessante. Depois que eu faço aqui, então, o passo um, então eu fiz o passo um do método, eu vou para o passo 2, tá? Eu vou para o passo 2, né? Então, agora no passo 2 eu vou fazer o PBL ATM, né? Eu vou fazer a construção de base, tá?
Aí você pergunta, tá, eu vou fazer PBL ATM do quê? Então, depois que você faz o TEC, você faz o quê? O mapa de erros e acertos, ok? Nesse mapa de erros e acertos, você vai ver em matemática, das 33 questões, eu tô pegando o matemático como exemplo, né? Mas é o mesmo raciocínio para biologia, para química, para física, é o mesmo raciocínio. Então, desses 33 erros que ela teve, né? Foram 33 erros, tá? 33 erros, ok? O mapa de erros e acertos vai dizer para ela quais questões que ela errou aqui, né? Então ela vai pegar lá o nosso material, né? Vai baixar o material ATM, tá? Então ela vai ver lá, tá, dessas questões que eu errei, foi biologia, foi matemática, dentro de matemática, né? Foi matemática básica, foi estatística, foi probabilidade, foi análise combinatória, foi raciocínio lógico, né? Então ela vai avaliar aqui de onde que vieram esses 33 erros. E aqui eu vejo que isso aqui é o básico, tá, pessoal? É a base do método. Então eu vejo alunos que já fez 10 tech, que já fez vários simulados, e eu pergunto para ele, tá, no último simulado que tu fez, quantas questões tu errou de matemática? O aluno não sabe. Ah, daí eu pergunto, tá, mas tu fez o mapa de erros e acertos? Ah, mas é que eu esqueci. Tá, desses erros que tu teve, qual que era o conteúdo dessas questões? Ah, não, mas é que eu não consegui fazer. Daí tu já começa a ver, já começa a achar os erros, né, na aplicação do método. Então, o aluno não fez o mapa de erros e depois não fez o PBL-ATM. Então, no mapa de erros, né, eu vou descobrir de onde que veio esses 33 erros aqui, tá? Geralmente ele vem de matemática básica, depois estatística, depois geometria plana, depois geometria espacial, depois funções, é, é, e aí tem outros conteúdos também, mas eu não vou pontuar aqui, tá? Vamos ficar nesse top 5 que é as principais questões. Então, quando eu sei da onde que tá vindo esses erros, por exemplo, vai ter erro aqui de análise combinatória, vai ter erro aqui de logaritmos, vai ter erro de função quadrática, ou seja, conteúdos difíceis, que são questões de. Então, aqui no caso dessa aluna, né, ela já tá bem, né? Porque ela já consegue fazer as questões fáceis. Então, 12 acertos, geral, provavelmente são questões fáceis que ela teve, tá? Então, olha que interessante, pessoal. No passo 2, quando eu for fazer o PBL ATM, eu vou focar o quê? Eu vou estudar o quê em matemática, pessoal? Eu vou focar, então, fazer a correção das questões de matemática básica, de estatística, geometria plana, geometria espacial e funções. Vamos pegar aqui biologia, por exemplo. Vamos supor que de 15 questões de biologia eu acertei 4 questões e errei 11 questões. Dessas 11 questões, vamos supor que eu errei 2 questões de genética, eu errei 3 questões de botânica, errei 4 questões de ecologia. Então, quando eu for fazer o PBL-ATM, eu vou construir base em genética, eu vou construir base em botânica. Então, a função do PBL-ATM é construir a base teórica, né? E prática, né? Então, é teórica prática, para acertar questões semelhantes. Ok? Todo mundo comigo até aqui, pessoal? Dá um ok aí para mim no chat. Todo mundo aqui comigo? Então, eu vou construir a base teórica e a base prática para acertar essas questões, tá? Ok? Todo mundo pegou? Então, assim, pessoal, lembre-se, sempre você tem que fazer a correção. Então, acabou a prova, já pega o gabarito, abre o gabarito no teu computador e olha, questão 1, errei, acertei. Questão 2, errei, acertei. Né? Aí, o que que eu gosto de fazer? Eu já pego uma marca-texto rosa e aí eu marco qual que é a alternativa correta. Entendeu? E por quê? Depois eu vou ver, tá, eu marquei letra A, mas a alternativa correta é letra D. Então, na hora do PBL-ATM, eu vou ver, tá, qual que foi o meu raciocínio durante a prova? Por que que eu marquei a alternativa errada? Qual que foi o raciocínio que eu tive? Qual que foi a lógica que eu tive? Né? E aí o PBL-ATM, então ele vai ter o primeiro passo análise cirúrgica, segundo passo brainstorm, terceiro passo método investigativo,
O quarto passo, que é um passo virtual, digamos assim, né? Para você colocar o tempo que tu levou, né? Porque no longo prazo tu tem que reduzir o tempo do PBL ATM, ok? E no final, o mapa conceitual. O que que eu aprendi fazendo esse PBL ATM, tá? Tem o PBL ATM IA, né? Que é o nosso robô ali que a gente treinou. Óbvio que o robô tem limitações, né? O objetivo do PBL ATM é fazer o aluno pensar, mas você pode, né? Deixa eu botar aqui observação aqui para vocês. OBS, ó, observação. Você pode usar o PBL, ATM, né? ATM e A, né? Como uma ferramenta, como recurso, mas tem que tomar cuidado, porque senão quem está aprendendo é o robô e não tu, né? Então esse é o objetivo. Aí, o que que eu vi nas últimas semanas, né? Tá, eu faço para todas as questões. O que que vocês acham, pessoal? Eu vou corrigir todas as questões do TEC? O que que nós temos que perguntar? O tempo, né? Tem tempo para corrigir todas? Qual que é o teu tempo médio de PBL ATM? Tem aluno que não sabe isso. Por exemplo, hoje o meu tempo de PBL ATM é 5 minutos, pessoal. Hoje, com o GPT, ficou muito fácil fazer PBL ATM. Antigamente, por exemplo, quando eu estava. Por exemplo, hoje eu fiz PBL ATM de clínica médica, né? Então, quando eu estava no terceiro ano da faculdade que eu estudei clínica médica, para mim fazer um PBL ATM, eu tinha que pegar lá o livro, eu tinha que pegar um PDF, eu tinha que fazer todo um esforço para fazer a análise cirúrgica, fazer o brainstorm, né? Fazer o método investigativo. Hoje não. Hoje eu pego o GPT e ele me ajuda a fazer, e isso fica muito mais prático, né? Então, um exemplo aqui para vocês, né? Eu tô lá fazendo uma questão, o GPT já mostra para mim quais são os principais pontos, eu já vejo qual que foi o meu raciocínio e eu faço ali um PBL ATM bem objetivo. Principalmente que, por exemplo, hoje eu fiz é, é, hipertensão arterial sistêmica, que é um conteúdo que eu já domino. Porém, teve um PBL ATM que eu fiz que foi sobre calendário vacinal na pediatria, né? Então, para você fazer a prova de especialista, né, para você fazer residência médica, você tem que fazer a prova, são as 5 grandes áreas, né, que é clínica médica, cirurgia, ginecologia obstetrícia, pediatria e medicina preventiva, que é a parte do SUS. Então, são 100 questões, 20 questões de cada. Então, quando eu for fazer o PBL-ATM de calendário vacinal da pediatria, são vários detalhes, né? Então, eu tenho que fazer um PBL-ATM mais completo. Mas agora, cardiologia, hipertensão arterial sistêmica é um conteúdo que eu já domino. Então, meu PBL, tipo, é só anotar algumas coisas, sabe? Então, vocês vão pegando esse feeling, né? Com o tempo, vocês vão fazendo cada vez mais e mais e mais PBL-ATM, vocês vão vendo qual que é o tempo médio que vocês têm. Então, o aluno pergunta para mim, Léo, devo fazer todas as questões? Eu tenho que perguntar para ele, tu tem tempo? E aí geralmente eu faço a pergunta, né? Eu faço a pergunta, tá? Qual que é o teu tempo médio de PBL ATM? O aluno não sabe. Pô, aí já vem um erro, né? Porque o quarto passo do PBL ATM é botar quanto tempo tu levou. Os primeiros vai demorar uns 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Beleza? Só que aí eu pergunto para vocês, pessoal. Semana que do sábado agora, sábado à tarde eu vou fazer um tech. Aí eu pergunto para vocês, pessoal. Eu fiz um PBL ATM de calendário vacinal e um PBL ATM de hipertensão arterial sistêmica. Vocês acham que vai cair esse conteúdo na prova? Então, qual que é a resposta? É óbvio, vai cair porque é um conteúdo que é extremamente importante. Então, a prova, né? Tu pega ali a prova para residência médica, quem que vai fazer essa prova? São médicos, né? E estudantes de medicina que estão se formando. Então, o que que espera, né? Uma prova para você fazer a residência, para você ser especialista. O que que espera de um médico clínico que ele saiba? Então, você não precisa ter feito medicina, você não precisa ser um especialista para entender que é esperado que todo médico saiba como tratar uma hipertensão arterial sistêmica. É necessário que o médico saiba qual que são as vacinas que a criança, que o lactante, né, que a gente chama de lactante até os 2 anos, que ele tem que fazer. Então, que a criança ali tem que fazer no primeiro mês de vida, segundo mês de vida, terceiro, 6 meses, 12 meses, quais são as vacinas que ela tem que fazer. Então, tu tem que ter memorizado. Daí eu tenho um GPOM, né? Acho que eu até dei esse exemplo lá na aula do módulo GPOM, né? Que eu peguei o caminho que eu fazia para ir até a escola na época do meu ensino fundamental e cada parte desse caminho era um tipo de vacina, né? Então, assim, pessoal, por que eu tô falando isso? Porque você tem que saber qual que é o tempo médio de vocês. Porque esse tempo ele tem que reduzir. Se ele não reduzir, é um sinal que você não está aplicando o método,
tá? Ele tem que reduzir, porque quando tu faz análise cirúrgica, você faz o método investigativo, você faz o mapa conceitual e você, o terceiro passo, né, aplicar o GPOM, as questões se repetem. Então, se elas se repetem, né, um TEC, dois TEC, três TEC, quatro TEC, cinco TEC, a tendência é o quê? É que você reduz o tempo de PBL-TM, porque está repetindo as questões. Entendeu? Então, olha que interessante. De segunda, hoje é quinta-feira, né? Eu já fiz 60 PBL ATM. Entendeu? Então, às vezes o aluno, Léo, mas eu demoro muito tempo. Beleza. Tu tá começando agora. Tu tá errando sempre o mesmo conteúdo, a mesma questão, aí tem alguma coisa errada. Então, ou tu não tá fazendo fax, então questões de exatas tem que fazer o fax antes. Tem o robô lá também que ajuda a fazer o fax. E óbvio que tem as limitações, né? Não é perfeito, tá? A inteligência artificial ela não é perfeita, ela é uma ferramenta, ela nos auxilia. Mas tu tem que pensar. Quem tem que pensar é você. Tá fazendo fax? Tá fazendo PBL ATM? E o GPM? Ah, eu esqueci de fazer o GPM. Pois é. Ah, não, mas eu não tenho tempo. Então vamos tentar achar. Onde que a gente consegue colocar tempo? Ah, sexta-feira à noite, eu chego em casa e faço o GPM. Tem que ter algum horário, tem que ter algum momento da tua semana que tu vai sentar e vai fazer GPM. Ou acabou o PBL, a TM já faz o GPM. Tá? Então você tem que ter aqui o teu tempo médio de PBL a TM. E esse tempo médio tem que reduzir. Por que que ele tem que reduzir, pessoal? Vocês sabem por que que ele tem que reduzir? Deixa eu só, que não tá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, pessoal. Por que que o tempo médio do PBL a TM tem que reduzir? O que que vocês acham? Ó, a Érica, para adaptar o tempo de prova. Quem mais, pessoal? Manda aí. Por que que vocês acham que o meu tempo de PBL ATM, ele começa alto, beleza, ele vai começar. Tem alunos, pô, Léo, eu demoro 50 minutos para fazer PBL. Beleza. Agora, no próximo, a questão vai ser semelhante, vai ser parecida, o próximo tem que demorar 20. Tem que ir reduzindo. Entendeu? Juliana, porque vai se repetir. Então, assim, pessoal, tá? Anota aí. Eu vou até escrever aqui, porque eu quero disponibilizar esse material aqui para vocês depois, tá? Anota aí, ó. O tempo do meu PBL-ATM precisa reduzir, né? Então, ele precisa reduzir, pois preciso aumentar o número de TEC, tá? Anota isso. O meu tempo de PBL-ATM precisa reduzir para mim conseguir aumentar o meu volume de prova. Lembra que o nosso objetivo é fazer 25 TEC, né? E 60 R, 60 redações, tá? Então, é um P3R por semana. Só que se você fizer o cálculo, não vai chegar até o dia da prova e você vai fazer 25 provas. Então você tem que aumentar o protocolo. 2P3R ou 3P3R, que daí é a prova todo dia. Entenderam a matemática, pessoal? Então os conteúdos se repetem, as questões são semelhantes, entendeu? Aí que tá a lógica do método, por isso que ele funciona tanto, porque os conteúdos se repetem, as questões se repetem. Tá? Beleza. Aí o passo 3, né? Antes de nós ir para o passo 3, que é o GPM, deixa eu ver aqui as dúvidas, tá? Vamos vir aqui nas dúvidas. Vamos ver as dúvidas de vocês, tá? Tá? Vamos lá, Henrique. Português, faço análise cirúrgica na prova, como o senhor me disse em uma aula. Ou faço 5 passos, meus erros estão mais na interpretação. Beleza, Henrique, é tempo. A pergunta que eu te faço, tempo. Tu tem tempo de fazer um PBL ATM completo de português? Um acerto em português vai aumentar. Tô falando do Enem, tá, pessoal? Vestibular é outro contexto, porque daqui a um pouco vai ter um aluno que não pensa e vai falar assim: não, mas o meu vestibular vale 3 português. Beleza, então se vale 3 português, tu vai focar mais em português do que em matemática. Tem que usar o neurônio, né, pessoal? São 80 bilhões de neurônios que fazem mais de 100 trilhões de conexões nervosas. E o grande ensinamento que eu quero que vocês levem ao final do método atletamente é pensar. Porque quando você pensa, quando você entende a lógica do aprendizado, você aprende o que você quiser. Você passa na prova da faculdade, você passa na prova de residência médica, você passa no que você quiser.
Você aprende inglês, você estuda nos Estados Unidos, você faz intercâmbio, você faz o que você passa na prova da liga, né? Por exemplo, eu fiz a liga, né? A Liga Acadêmica de Neuropsiquiatria durante a faculdade de medicina. E eu passei nessa prova em quarto lugar. E como que eu passei nessa prova? Método, técnica, né? Então é isso que eu quero que vocês levem para com método para a vida de vocês. Aprender a pensar, aprender a estudar, tá? Então, respondendo aqui o Henrique, um acerto de português vale menos. Então, desse modo, se o meu tempo é curto, eu vou gastar menos energia nesse PBL ATM de português, até porque é muita interpretação, né? Não tem conteúdo, é pouco conteúdo. Vai ter ali figuras de linguagem, funções da linguagem, mas é muito mais interpretação. Tu entender o que, que aquele texto quer passar para ti, né? Por exemplo, tu vai ter lá um poema, aí fala, Joãozinho morria de amor por Maria. Não tem como uma pessoa morrer de amor por outra, né? O que que é isso? Isso é uma figura de linguagem, quer dizer que ele era apaixonado por ela, que ele gostava muito dela. Então, isso é interpretação textual. E isso você pega com muita questão, fazendo muitas questões, tá bom? Agora, tu fala assim, pô, Léo, eu tenho o dia inteiro para estudar. Aí eu já tô muito bem em matemática, eu tô muito bem em natureza, as minhas prioridades, redação, pô, tranquilo. Matemática, eu tô acertando 35, 36 questões. Natureza, eu tô em 32, 33 acertos nos meus simulados, eu tô muito bem. Que é o que vai colocar, tem que colocar na medicina é ter 70 acertos no primeiro dia. Pô, 70 acertos no primeiro dia, praticamente tu tá com o teu pé na faculdade de medicina. Então, 70 acertos no segundo dia, maravilhoso. Ah, Léo, o meu primeiro dia é 50 acertos. Pô, então tu tem que sair de 50 para 70 acertos, tu tem que aumentar 20 acertos. Vai gastar tempo fazendo PBL a tempo de português? Não tem lógica. Estou falando que português não é importante? Não é isso. Mas até você chegar em 70 acertos, entendeu? Eu não recomendaria isso. Tá? E assim, pessoal, chegar em 70 acertos no segundo dia tem que ralar bastante. É muito GPOM. É muito PBL ATM. Tá bom? Então, essa é a minha visão em relação a linguagens, tá? Ó, a Viviane perguntou: humanas e português não estou fazendo PBL ATM, porque oficialmente preciso investir tempo em matemática e natureza. Exato. É justamente isso, querida. Aí, beleza, vamos lá, tá? Eu tenho, vamos supor aqui, 40 acertos, tá? Então, um aluno, ele tem 40 acertos no primeiro dia. Eu já tive alunos que passaram em medicina com 60 acertos no segundo dia. Mas aí é escola pública e renda. Então, vamos pegar aqui no geral. Um número ideal seria 70 acertos. Inclusive, 70 acertos, até plano para concorrência, é um número top. Principalmente se o cara tiver uma TRI favorável. Então, beleza, tá. O aluno fala para mim, Léo, eu fiz 10 tech. Tá, fez 10 tech. Quantos acertos? Ah, eu tô com 40 acertos em natureza, matemática. Vamos supor, 20 em matemática e 20 em natureza. Beleza. Tá. Você tem que sair de 40 para 70. Tu tem que aumentar 30 acertos. Aí eu vou perguntar para ele. Manda foto aí do teu mapa de erros e acertos. Ah, eu não fiz. Pô, daí já me quebra, né? Aí já fica complicado. Por quê? Nesse mapa de erros e acertos, eu vou ver lá. Tá, ele acertou 20 questões em matemática. Ele tem que tirar 35 acertos em matemática, correto? Então eu tenho que aumentar 15 acertos em matemática. Então eu não vou olhar para as 25 questões que ele errou em matemática, eu vou olhar para 15 erros dele. Desses 15 erros que ele teve, vamos supor lá, errou probabilidade, errou uma questão de função do primeiro grau, um gráficozinho, né, com aquela reta x e y. Errou interpretação de gráfico, né, mostrava lá o tempo de o quanto de gasolina que gastava pela quantidade de quilômetros que o carro andava. Um exemplo, tá? Que são questões que caem bastante em matemática. Ou errou lá a calcular o volume do prisma. Aí eu vou perguntar para esse aluno. Quantos PBLs ATM você tem sobre função do primeiro grau? Quantos PBLs ATM você tem de geometria plana e espacial? Aí o aluno fala para mim, Léo, eu tenho dois.
Ah, Léo, eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 15. Entendeu? Aí tu começa a ver a diferença, aí tu começa a investigar e ver qual que é o aluno que vai passar, qual que é o aluno que não vai passar. Por quê? Errar faz parte. Só que aí o que acontece? Vocês erram, a mente de vocês fala não vai conseguir, não sou capaz, em vez de você pensar, não, eu errei, então eu vou fazer mais PBL ATM. Eu vou caprichar mais no meu PBL ATM. Eu vou correlacionar o conteúdo com o meu cotidiano, como o Léo orientou na aula. Eu vou fazer GPOM, entende? Então é isso. Tá. Vamos pegar aqui, falei da matéria, vamos pegar, por exemplo, biologia. Tá. Então ele acertou lá 20 questões de natureza. Dessas 20 questões que ele acertou de natureza, ele acertou 5 de biologia. Tá, biologia tem que gabaritar. Você quer medicina, uma TRI extremamente favorável para a natureza é biologia. Se tu, por exemplo, eu acertei 13 questões de biologia, mas eu tive 27 acertos. Então, isso me ajudou a subir muito a minha nota, por quê? Porque eu errei, praticamente os meus erros foram física. Então, eu fui muito bem em biologia, então a minha TRI foi favorável. Então, olha que interessante, pessoal. É, o aluno acertou 5 questões de biologia, ou seja, errou 10. Geralmente vai ter 15 questões em cada matéria. Pode ter um ano que tenha mais, menos, tem as questões interdisciplinares, né? Não vou machar pelo em ovo. Exceção não diz a regra. No geral, vai ter 15. Então, vamos lá. Desses 10 erros que o aluno teve. Então, ele acertou 5 em biologia, errou 10. Desses 10 erros que ele teve, ele errou o quê? Aí eu vou lá e olho no mapa de erros e acertos. Então você pode até usar uma cor diferente. Bota verde, uma caneta verde, as que tu acertou. Bota uma caneta preta, aquelas que tu deixou em branco. E bota uma caneta a vermelha, aquelas que tu errou. Aí tá lá a canetinha vermelha no mapa de erros e acertos. Bonitinho, claro, bem organizado. Tá lá a caneta vermelha. Botânica. Pô, durante a semana o cara precisa ter PBL, ATM de botânica. Ah, tem lá a canetinha azul, caneta vermelha que ele errou, genética. Genética é um conteúdo difícil. Não é num PBL ATM, tu vai ter que fazer vários PBLs ATM. Só que às vezes o aluno faz um PBL ATM e ele já quer escrever um livro, né? Ele acha que o PBL ATM é um livro, não é um livro, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui, ó, vou botar observação, ó. O PBL ATM não é um livro, tá? São informações claras e objetivas sobre a teoria necessária para resolver a questão. Tá? Quem tem dificuldade no PBL ATM, recomendo aqui, ó, usa o robô lá, tá? Usa o robozinho ali que ele pode ajudar vocês. Tainá, Léo, demorei 1 hora e 40 minutos para fazer um PBL ATM de humanas. Não é possível, né, querida? Não dá, né? 1 hora e 40 é muito tempo, né, querida? É 20 minutos. Hoje com o GPT, antigamente tudo bem, tu tinha que pegar o livro, pegar a apostila. Mas hoje é bem mais rápido fazer, né, pessoal? E aí, provavelmente, né, Tainá, não tá respeitando a regra do método, né? Que é o quê? A teoria da pizza. O que a teoria da pizza diz, pessoal? Teoria da pizza. Lembra lá que eu falei para vocês nas aulas iniciais? Então, provavelmente a Tainá aqui ela não tá respeitando a teoria da pizza, né? Então tem que respeitar a teoria da pizza. O que é a teoria da pizza, pessoal? Come a pizza inteira? Não tem como, né? O que tu faz? Tu corta a pizza em pedaços. Tu come um pedaço da pizza e vai comendo ela aos pouquinhos. Então aí a gente já vê um erro, né? Então pelo menos não está sendo respeitado. Então se eu vou, beleza, a questão aqui tem 10 tópicos para mim estudar. Eu vou estudar um, vou estudar dois, no máximo três tópicos. Léo, e o resto? Anota lá no teu mapa de erros e acertos, ó. Na questão 130, tem mais coisas que eu posso fazer, que eu posso evoluir no meu PBLAT. Isso, aquilo. Deixa em banho-maria. Por quê, pessoal? As questões se repetem. Os conteúdos vão repetir, pessoal. Todo ano é assim. Todo ano é assim, pessoal. Eu passei em medicina em 2018. 2019, 20, 21, 22, 23, 24 e agora 25 vai estar lá os conteúdos. Ó, Juliana, demoro 15 minutos PBL, o GPM faço 5, total 20. Perfeito, querida, é isso aí. O PBL da Juliana vai ser perfeito? Não vai. O meu de 5 minutos tem todas as informações que precisa? Não tem.
Mas o que que eu foco? Eu foco no brainstorm. O que que eu já lembro desse conteúdo? Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. A primeira linha do tratamento é você usar um IECA, que é enalapril, ou um BRA, que é uma, por exemplo, losartana. Então, eu vou pensar, tá, a questão cobrou fator de risco. Tá, é uma questão que está cobrando fator de risco, está cobrando diagnóstico. Mas eu já vou aproveitar para fazer a revisão mental do tratamento. Porque a prova cobrou fator de risco, mas nesse ano, quando tiver a prova de residência, pode ser que cobre tratamento. Então já tem que dominar o tratamento. Tá. O IE cobrar não resolveu, não controlou a pressão. Então vou usar uma segunda medicação. Qual que geralmente é utilizada a segunda medicação? É um diurético. Hidroclorotiazida, por exemplo. Tu associa, então tu associa dois fármacos para tentar controlar a pressão arterial do paciente. Então, eu faço uma questão sobre o fator de risco, mas eu já uso a questão para revisar diagnóstico, para revisar tratamento. Beleza. Esse PBL até vai demorar um pouquinho mais, porque daí eu vou ter que pesquisar o diagnóstico e vou ter que pesquisar o tratamento. A questão está cobrando só fator de risco. Então, duas coisas a mais. Beleza. Mas eu não vou estudar fisiopatologia, o que acontece na artéria, o mecanismo de ação desse fármaco. Não. Não vai dar tempo. Aí, semana que vem, cai uma questão sobre tratamento. Aí, nessa questão de tratamento, eu reviso fisiopatologia, eu reviso outras coisas. Entenderam, pessoal? Então você vai usando os PBLs, porque vai se repetindo e cada PBL você vai adquirindo uma nova informação, um novo conhecimento sobre aquele assunto. Tá, vamos ver aqui mais dúvidas. Vamos ver se tem mais dúvidas sobre o PBL. Ó, a Viviane falou: eu também empolgo nas questões, estou lutando para me controlar e reduzir o tempo. Pois é, querida. Às vezes tu se empolga, né? É gostoso, né? Quando tu começa a botar esse aplicar esse tipo de estudo, né, ativo, é gostoso, né? Fica prazeroso estudar, né? Tá. Vamos lá então, pessoal. Aí, então passamos o primeiro passo, desculpa, o segundo passo, nós vamos para o terceiro passo, tá? O passo 3, que é então o GPOM, né? E aqui também, né, pessoal? Aqui tu pode usar também o GPT, né, ou qualquer outra inteligência artificial para te ajudar a fazer. Tu pode usar também. Mas o ideal, né, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. GPOM fazem todas as questões? O que que vocês acham, pessoal? Ó, a Érica falou que não. Mais alguém? O que que vocês acham, pessoal? Ó, a Viviane falou, não dá tempo. Então, sempre assim, pessoal, tu vai perguntar pro tempo. Dá tempo. E óbvio, né, pessoal, você tem que lidar com os seus recursos e as suas limitações. O ideal, né, seria ter o dia inteiro para estudar. Porém, eu sei que não é todo mundo que vai ter o dia inteiro para estudar. Né? Não vai ter o dia inteiro para estudar. Então você vai fazer de acordo com as suas limitações, aquilo que você tem. Vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, o GPOM, tá? Então, primeira pergunta, tá? Pergunta um, ó. Pergunta um. Tenho tempo, né? A maioria vai responder que não, porque trabalha e por fim, por várias coisas, tá? Beleza. Então, o que acontece? A pessoa aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai focar o GPOM nos assuntos mais frequentes, ou seja, aqueles conteúdos que mais aparecem e que tem mais dificuldade para acertar.
Léo, quais são os conteúdos mais frequentes em biologia? Léo, quais são os conteúdos mais frequentes? Quais são os conteúdos mais importantes em matemática? Quais são os conteúdos mais importantes em história? Tem lá, dentro da plataforma, tem uma aba chamada Material ATM. Lá vai estar. Tem um PDF, você baixa ele e aí vai estar lá. Quais são os assuntos mais cobrados em matemática? Quais são os conteúdos mais cobrados em biologia? Aqui você sabe qual que são os mais frequentes. Então você tem lá 10 PBLs ATM que você fez em biologia na semana, que é mais ou menos o que é indicado para vocês. Então são 10 PBLs ATM de biologia para você fazer toda a semana, tá? É o mínimo ali. Beleza. Aí, desses 10 PBLs, você vai ver, pô, eu preciso fazer GPM em todos? Exemplo aqui, ecologia. Pô, ecologia é um conteúdo que eu sempre acerto. É um conteúdo que eu domino, que eu já sei, que eu, né, ali pela lógica, lendo a questão pela lógica, eu já vou acertar. Aí não tem necessidade de você parar, fazer todo o GPM, que ele gasta energia, né? Ele é uma ferramenta muito poderosa, tu nunca mais esquece. Tu aplica ele, tu grava a informação, tu grava o conteúdo. Entendeu? Aí, o que acontece, pessoal? É que nem academia, né? Quanto mais, quanto mais você cansa na academia, mais resultado você tem. Quanto mais leve é o exercício da academia, menos resultado você tem. Quanto mais peso tu levanta, mais tu gasta energia, mais resultado tu tem. O GPM é a mesma coisa. Então, é uma técnica muito poderosa. Eu uso muito ela, só que ela gasta energia. Tem um gasto energético alto para fazer o GPM. Concordam, pessoal? Quem concorda comigo? Né? Beleza. Então, né, a Tainá aqui, o pessoal concordou comigo, né? Então, o que acontece, pessoal? Você você tem que escolher. Tá, beleza. Eu errei aqui 10 questões de biologia. Qual dessas 10 que mais aparece? A botânica. Então, botânica aparece mais. Então, eu vou fazer um GPM de botânica, porque botânica vai ter bastante. Ah, genética. Genética é um conteúdo extremamente importante. Então, vou fazer um GPM de genética. Entenderam a matemática, pessoal? Então, ecologia, pô, eu acerto, eu vou bem. Citologia, pô, para mim é simples entender citologia, respiração celular, ATP, mitocôndria, né? E oxigênio, isso aqui eu entendo. Beleza. Então, eu vou ter esse bom senso, tá? Então, às vezes não vai conseguir fazer em todos. O ideal seria, né, pessoal? O ideal, o mundo ideal seria fazer todos. Mas eu entendo que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Vocês percebem que é bem diferente, né? A teoria da prática. Mas na prática tu começa a ver. E aí, com o tempo, o que acontece? Você nem vai fazer PBL ATM com uma folha, você vai fazer na própria prova. Tu já tá cheio de PBL ATM daquele conteúdo. Então tu faz na prova mesmo, tu tá lendo ali a questão, tá fazendo ali, tu já vai fazendo ele, entendeu? Então assim, pessoal, o método é simples, são três passos. Passo um, faz o simulado. Passo dois, corrige esse simulado. E passo três, faz o GPM para gravar, para grudar o conteúdo na tua mente e não errar mais questões iguais àquela que você fez, porque as questões se repetem. Não tem erro, pessoal. Tá? Não precisa se desesperar, não precisa se apavorar, é só ter calma. Geralmente, quando você não vê evolução, é porque alguma coisa desses três passos está errado, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Luana, que ela tinha me pedido aqui, né? Se mais alguém quiser, pode levantar a mão. Chamar ela aqui que ela já tem que ir pro trabalho. Tudo bem, Luana? Eu vi que tu tinha mandado aqui que queria fazer uma pergunta. Só abrir teu microfone, querida. Conseguiu abrir, querida? Então, deixa eu aumentar aqui.
Bom dia, tudo bem? Tudo Eu tô bem? até aqui no serviço. O que que acontece? Eu já sou aluna, conseguiu, você não ouviu? Sim, tô te ouvindo. Deu? Tá ouvindo? Uhum. Tá dando pra ouvir agora? Sim. Eu já sou sua aluna. Tá. E o que que acontece? O primeiro dia, eu tô em média de acerto de 54 questões, o Tá. total. E tô indo bem na redação. Sei que eu preciso mais na redação porque eu preciso praticar mais, porque embora no Enem eu tire uma nota alta, mas eu preciso praticar mais a questão do tempo. Mas o meu problema é natureza e matemática. O raciocínio em matemática, durante a prova, eu tento fazer e acaba que eu levo muito tempo para poder raciocinar. Aí eu não consigo ler toda a prova de matemática. Porém, de natureza, eu já leio toda a prova e consigo fazer algumas questões. Eu já estou, tipo assim, contando mesmo o segundo PBL, a segunda prova. E isso tem me acabado esse fax novo, são espaços em média de natureza e matemática. Isso tem me ajudado bastante, porque eu estou focando, porque tem questões que eu achava que eram fáceis, e eram questões era com muito conteúdo, embora o Uhum. raciocínio era um raciocínio lógico, era um raciocínio lógico com muita coisa. E acaba que eu demorava mais tempo. Enfim, minha dúvida é essa, como que eu faço para melhorar isso? Mas duas Em provas, né, matemática, querida? eu Duas tô provas, na querida. hora de fazer o PBL, eu demoro mais ou menos 15 a 20 minutos para resolver. Dois É simulados, né, porque eu querida? já sou aluna sua, eu já fiz muita prova. Só que eu não passei, não foi erro do médico, foi erro meu. Porque eu E deixei a PBL, ansiedade, querida? a ansiedade Mas falar tu mais falou pra mim alto. que fez dois simulados. É, Quantos simulados tu já mas eu já fez? fazia prova antes, Léo. Agora eu confesso que eu tô começando a aprender de E verdade. PBL? Tu tem E aí, se PBL? Tu fosse errou o que falar assim, dessas questões? tem raciocínio lógico do PBL, raciocínio, algumas coisas de porcentagem. Meu raciocínio, embora eu consiga raciocinar em algumas questões, ele está muito lento. Eu não tenho aquele raciocínio rápido. Tipo assim, isso aqui, e já vai matando a questão. Eu demoro um pouco mais para raciocinar. E tu E isso faz na o hora da prova está fax? me prejudicando. Faço fax. Eu consigo chegar no resultado, porém eu demoro tempo para chegar no resultado. O meu problema é esse, eu consigo chegar no E tu participou da resultado, imersão mas que a só que gente eu estou fez demorando domingo? muito tempo para chegar nele. Não, porque eu estava trabalhando. Então dá uma olhadinha lá, querida. Dá uma olhadinha E lá. aqui no domingo, Vê na a imersão, imersão, tá? Vê a imersão lá, para porque poder me assim, orientar. esse raciocínio lento, né, a dificuldade para raciocinar é a questão cerebral, né? Então ali na imersão que a gente fez, né, o ATM Detox, quem participou, pessoal? Comenta aí no chat se alguém participou da imersão. Na imersão ali tu vai ter rituais neurológicos para aumentar a tua cognição, né? Então ali tem neuroativação, nutrição cerebral, técnicas de respiração, né? Que tu pode estar fazendo ali para melhorar o teu raciocínio na hora da prova. Tu faz a hiperventilação a cada 10 questões? Não, eu não faço. Tu Não pode, é faço. O que, que eu uma faço a estratégia que tu cada pode questão? fazer. Eu como uma fruta. E outra, eu estou fazendo a estratégia seguinte, eu vou fazer a prova. Eu faço 15 questões de natureza, e depois dou uma pausa, só para comer uma fruta cítrica, porque eu percebi que frutas cítricas me dá mais energia. E depois eu faço 15 questões de matemática, entendeu? Aí, como são 3 horas, eu percebi que eu tenho que fazer 1 hora as 30 questões, depois mais 1 hora as 30 questões, para me dar conta de pelo menos ler e raciocinar em algumas. Aí meu raciocínio tá lento. Então, eu tenho que melhorar a questão. Vou lá ver aquela aula, então, para melhorar isso, porque isso está me prejudicando. Isso Isso está me daí, querida. prejudicando muito na É questão do energia, né? tempo. Teu E o cérebro tempo não é tá muito aguentando fazer pouco. os cálculos, né? Tá baixando a energia durante a prova. Tu tem que ver lá a imersão, né? Imersão ATM Detox, a gente fez domingo agora, tá? Eu vou assistir então, Léo. Então, minha dúvida é essa. E a respeito do dia 1, Léo, você acha que eu estou bem? Porque, tipo assim, eu estou acertando 55 questões, É pouco, né, mais a querida? É pouco redação, para medicina, é pouco, no né? total, das Tem que 90. ser uns 65, 70, né? Primeiro dia. Tem que aumentar, mas assim, Então, vou tu tem melhorar 90 então. É dias porque aí, né? eu 90 sei dias que eu estou não. errando. Tem setembro inteiro e outubro inteiro aí para aumentar, né?
estou trabalhando agora na escala 12 por 36. Então, quando eu estou de folga, eu estudo o dia inteiro. Eu pego de 7 horas, eu vou até 3 horas, horário que minha menina chega da escola. Faço as pausas, né? E vou estudando. Então, eu vou dar uma olhada, então, Léo, porque. E dar uma melhorada nessa questão no dia 1. Eu achei que eu estava até bem no dia 1, mas Não, tá também bem, as é um questões é número bom. poucas ainda de acerto. 55 é um número bom, mas não passa em medicina, né? Tem que ser um pouquinho mais. Tem que ir aumentando, entendeu? Entendi. Então tá bom, então, Léo. Obrigada, tá? Era só isso. Obrigada por me atender. Eu Então vou voltar tá. pro serviço. Até mais, querida. Tchau, Tchauzinho. tchau. Até mais. Tá. Eu já vou chamar o Henrique aqui, pessoal. Só vou anotar aqui um ponto importante, tá? Da minha conversa ali com a Luana, tá? Eu já chamo o Henrique, só vou anotar aqui, ó. Olha aqui, ó, pessoal. As métricas, tá? Métricas. No caso ali da Luana, né? Ela falou, ó, dia 1, 55 acertos. Então, ela vai aplicar o PBL-ATM, vai fazer o mapa do erro, né? Vai construir a base teórica. Então, vamos supor aqui, é o TEC 2 dela, né? É muito pouco, tá? Tinha que ser TEC 10, TEC 15, mas enfim. No TEC 3, o que que eu espero, tá? Do dia 1 dela aqui, eu espero que tenha um aumento. Nem que seja, por exemplo, 58 acertos. Mas tem que ter um aumento. Porque imagina, você passou a semana inteira corrigindo, fazendo PBL-ATM e não aumentou nada, é um sinal que tem alguma coisa errada. Então, essas métricas têm que estar bem clara para vocês, tá, pessoal? E às vezes dói, tá? Dói fazer o simulado, por isso que vocês procrastinam, né? Porque dói ver esse número aqui corrigir. Tanto que tem gente que nem corrige, né? Fica com medo de corrigir, porque dói na alma você saber. Então, assim, tem que ter um aumento. Aí vamos supor aqui, ó, TEC 3, TEC 4, ó. Então, dia um ela vai para 60 acertos. Entendeu? Então aqui, ó, eu olho para esse gráfico aqui e eu vejo o quê? Eu vejo uma evolução. Olha, mas é muito pouco. Mas tá evoluindo. Entendeu? Então, um exemplo aqui, vamos supor que ela errou uma questão do dia um aqui de Getúlio Vargas. Eu espero que no próximo TEC dela ela não erre mais questão de Getúlio Vargas. Errou uma questão sobre Brasil Colônia. Então, fez o PBL-ATM de Brasil Colônia, não se espera que você erre uma nova questão de Brasil Colônia. Então, por mais pequena que seja, é fundamental que haja uma evolução. Tô dando aqui o exemplo da Luana do dia um, mas pode ser replicado para o dia 2, tá? Léo, o meu dia 2 é 30 acertos. Beleza. Semana que vem eu quero 31. Na outra, 33, 35, 38, 40. Chegou em outubro com 40, beleza. Agora vamos sair de 40 para 60. Pô, tu já tem base, já fez vários PBL-ATM, tá errando questões bobas, entende? Daí a evolução é mais rápida, tá? Essas métricas têm que estar sendo bem avaliadas, tá, pessoal? Deixa eu chamar aqui o Henrique. Tudo bem, Henrique? Boa tarde. Tá conseguindo me ouvir? Sim, tô te ouvindo, Henrique. Como é que eu posso te ajudar hoje? Então, eu sou de Ampla e eu quero saber se já posso acelerar. Eu até anotei aqui, fazendo provas diárias, haja vista o curto tempo que tenho. Ainda estou ganhando base e terminando os últimos módulos do curso. Sim, o que acontece? Ampla, né? Ampla teria que ser aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Tá? Tá conseguindo ver a minha tela aqui, Henrique? Tô. Tá. Então vamos lá, ó. Ampla concorrência, né? Então, para quem não sabe, tem um módulo lá chamado Workshop Medicina de Graça, e daí lá eu explico o que que é ampla concorrência, tá? Então, ele é ampla concorrência, tá? O ideal seria o dia um aqui, óbvio que depende da TRI, né? A TRI varia bastante, né? Mas o ideal para ti seria aquilo aqui, ó. Dia 2 70 e dia um 70. E 940 na redação, tá? Uhum. Tá. No teu último tech, como é que foi? Tu lembra, Decor? Foi bom, na área de linguagens acertei 30 questões em média. Eu tenho ido melhor, E humanas? mas... Oi? E humanas foi quanto? 23. 23, então 30, 53 acertos, isso? Sim. Tá, 53. Então foi 20.
L e mais 23, desculpa, 30 L, né? 30 linguagens e 23 Uhum, humanas, isso? sim. Tá. Então, o que acontece? Então, tu tem que aumentar aqui 17 acertos, né? Uhum. Mais 7 dá 60, 17 acertos. Aí tu tem que avaliar lá no teu mapa de erros e acertos, tu tem que avaliar o que que tu tá errando. Em Certo. humanas, se é Getúlio Vargas, se é Brasil Colônia, se é geografia, se é história, se é algum recorte da história que tu não compreende bem, tipo, por exemplo, a política café com leite, o período da escravidão, qual que é esse recorte? Aí tu vai ver isso nas questões e com o teu PBL ATM, tá? Então por isso que é importante tu fazer, Henrique, análise cirúrgica, brainstorm, método investigativo, tá? Eu acho, né, olhando e do dia 2, como é que é o número do dia 2? Não tá muito bom, na verdade. Quanto? Eu tô acertando bem poucas mesmo, em cerca de 20 questões, 15 ao todo mesmo. Ao todo? Tá, a natureza dá quantas questões? Bom, eu não cheguei a contar, na verdade, para te falar. Mas eu tô errando mais do que acertando. Tá, Eu mas vamos preciso botar, é um 10 acertos, 5 acertos, quantos acertos mais ou menos assim? uns 5 a 10. 5 a 10 acertos. E matemática? Eu tô acertando bem pouca mesmo, mais lógica matemática. Tipo, 5, 10 acertos de 45? Quantos acertos mais ou menos? Mais ou menos isso. Eu não fiz muito fax ainda. É Tá. algo que eu tenho que fazer. Daí tu vai ter que focar no método, né? Tu vai ter que Uhum. focar na aplicação do método, tá? Então vamos botar aqui que seja 20, né? Tu tem que sair de 20 para 70. Então tu tem que aumentar 50 acertos, tá? 50 acertos do dia 2. Dia 2, tá? Então, assim, tu pensa assim, tá, então eu tenho que fazer mais. O que que eu tenho que fazer mais? Primeiro, então, tá? Passo um aqui, ó. Finalizar o método, tá? Então tem que finalizar o método. Passo Certo. 2, tá? Melhorar PBL ATM mais GPOM, Uhum. tá? E aí o passo 3 é melhor. Tu tem o dia inteiro para estudar? Tem. É o que eu falei lá no ATM Detox, tá? Então seria esses 3 passos aqui agora no mês de setembro, tá? Uhum. Porque Eu, agora em setembro tu não precisa aumentar o volume de coisas que tu tem que fazer. Foca na qualidade. Então fazer bons PBLs ATM, fazer bons fax, sabe? E aí no mês de outubro, aí você foca, você aumenta os tech day, que daí tu já vai ter uma boa base. Mas tu estudou em escola particular mesmo? eu fui bolsista na escola particular. Bolsista Hum. integral. Mas aí tu não precisa ser ampla, tu não consegue. Pelo ProUni eu consigo, mas no SISU eu sou de ampla, eu sou de baixa renda, mas Tá, eu não tenho entendi. nenhuma outra. Porque esses números aqui é número de quem estudou escola pública, né? Não de quem estudou escola particular, né? Sim. Eu Pra tive tu ver, muita né? dificuldade, porque eu tenho um TDAH bem severo, sabe? E agora eu faço tratamento. Tá, Comecei. entendi. Pra tu ver, né? Como que o método tradicional ele é precário, né? Às vezes o Sim, método tradicional, às vezes mesmo sendo particular, não funciona, né? Principalmente tu que tem desatenção, né, pelo TDAH. Mesmo com aula expositiva, mesmo vendo videoaula, tu não consegue fixar o conteúdo, né? Então tu vai ver que esse método, eu criei ele justamente porque eu tinha TDAH. E o que que é o TDAH, né? Qual que é a fisiopatologia do TDAH? É falta de dopamina, né? Tanto que a medicação que tu usa, o que que ela faz no teu cérebro? Ela aumenta a dopamina. Então, sim. o que que eu faço para, durante a minha sessão de estudo, aumentar a dopamina? Por isso que teve uma aluna ali que comentou, eu esqueci o nome dela, que ela falou que ela demorou 1 hora e meia para fazer o PBL-ATM. Por quê? Porque aumenta a dopamina, tu fica feliz, pô, tô entendendo, tô correlacionando esse conteúdo com o meu dia a dia, tu fica motivado. O que que é essa motivação? O que que é esse prazer na hora de fazer o PBL-ATM? Que às vezes tu se perde de tanta coisa que tu quer colocar ali. Isso é dopamina. Então, o método atleta da mente, o efeito que ele gera no cérebro é aumentar a dopamina. Sim. Eu já te conheço tem 3 anos, aí ano passado que
eu tive a coragem, de fato, de comprar, eu acreditei no curso. Eu formei no ensino médio em 2022, então meu ensino médio foi todo na pandemia, então foi pior Uhum. ainda, pior ainda. Sim. Mas dá, Henrique, dá tempo, tá? Dá tempo ainda. Eu sei que parece números distantes, mas se tu aplicar o Sim, método, por quê? Porque o conteúdo se repete. Tu já fez o Enem 22, 23 e 24. Três Enems, isso? eu faço desde 2021. Então, tu vai abrir o Enem, lá vai ter uma questão de geometria. É 4 anos que cai. Sim. Vai ter uma questão lá de estatística. Média, moda, mediana, vai ter. Vai ter uma questão de botânica, vai ter uma questão de genética. Entendeu? E em Então, redação me deu bem, tiro cerca de 900 pontos. Eu tirei ano passado. uhum, tá excelente. Então, é uma coisa a menos aí pra tu ter que É, desenvolver, né? sim. E o meu acesso ao curso, ele inspira agora dia 8. Então a próxima vez que a gente se falar, vai Uhum. ser eu dando meu depoimento aprovado. Que Se legal, Henrique, Deus que quiser. legal. Vai ser um prazer aí. Amém. Vamos Mas no buscar caso era essa. mais isso mesmo. Não tinha de dúvida. Então tá, Henrique. Foi um prazer conversar contigo, tá? Tô torcendo aí por Eu ti. que agradeço. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Então, assim, pessoal, é importante vocês deixarem registrado, né, lá na plataforma, deixar documentado isso. O primeiro tech, quantos acertos, quantos erros, sabe? Deixar tudo registrado lá, até para você ver a sua evolução e até para mim saber se você está aplicando o método, né? Se você realmente está fazendo ali a aplicação da metodologia de estudo, tá? É, a Sofia perguntou, Léo, o mesmo valeria para mim? Sou ampla, estudei a vida toda em escola particular. Estou fazendo Tec 2, 50 acertos no dia um. E no dia 2 31 acertos. Ah, o dia 2. Tá, o dia 1, 31 acertos, isso? Eu não entendi ali. No sentido de focar agora na qualidade. Isso, o mesmo raciocínio, tá, Sofia? A mesma lógica que eu falei pro Henrique é a mesma lógica para ti e para todo mundo, tá? Eu focaria setembro na qualidade, fazer PBL, ATM bem feitinho, focar na qualidade, não procrastinar, não deixar passar o TEC, né? Tem que ser religioso toda semana fazer o simulado, né? Não se apegue às questões. Eu, por exemplo, fiz um TEC, eu deixei 40 questões em branco. Ou seja, de 100 questões eu fiz só 60. A maioria eu errei e deixei 40 em branco. Só que as questões vão se repetindo, daí você vai construindo base, vai evoluindo, entendeu? Então essa é a matemática do método. Ó, a Juliana falou: não estou conseguindo tempo para preencher a planilha IDC e o fax ainda é bem precário, mas como tenho pouco tech ainda, tenho fé em melhorar. Exato, né, querido? Então, assim, Juliana, para tu ver resultado, precisa de 10 tech, né? Entendeu? Então, assim, é, e fazer consistentemente, né? Todo dia tá fazendo tech, evoluindo, sabe? Tem que fazer, querida. Infelizmente, não tem como. E é tempo, né, querida? Essa é a maior dificuldade dos alunos, é a falta de tempo, né? Então, às vezes a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, domingo fazer um pouquinho a mais, uma meia hora a mais antes de dormir, que tu antes ficava mexendo no telefone, e você vai revisar o que tu aprendeu no dia. Uma meia horinha a mais ali no horário do almoço, que tu deixa de ficar conversando com teus colegas de trabalho e você estuda, sabe? No horário do almoço que você fala um conteúdo que você aprendeu, não sei se vocês perceberam aqui, mas eu revisei vários assuntos que eu estudei com vocês aqui, né? Então, é isso, pessoal. É você encaixar. E aí, por exemplo, conteúdos que eu aprendo, eu explico para os meus pacientes. Né? Então, por exemplo, eu atendi uma paciente hoje que ela tem diabetes. E o LDL dela é 170. Como ela é um paciente de risco, ela tem um alto risco, né, para doença cardiovascular, o LDL, né, ele é um marcador de doença cardiovascular. Então, esse LDL, ele tem que estar abaixo de 150. Então, isso é um critério que é cobrado na minha prova. E eu pego o quê? E eu tô atendendo o paciente, eu já reviso ele. Eu já reviso o critério junto com ele. Então, eu pego o meu trabalho e uso o meu trabalho para poder estudar. Então, essa é a lógica do método, entendeu? Então, daqui um pouco. Olha, eu trabalho num hospital, né? 12 por 36. Pô, tem muita coisa do hospital ali. O soro, por exemplo, né?
O soro que tu coloca, o acesso que tu coloca no paciente começa aí, a veia, né? É uma veia periférica, ela tem uma circunferência. Como é que eu meço a circunferência da veia? Tem um calibre ali, né? Tem uma circunferência. Πr ao quadrado, né? É, é, Aí eu vou colocar um soro. Esse soro tem o quê? NaCl, água e sal. Cai é química, entendeu? Então tudo dá para você fazer Por que que o soro não fica na mesma altura da pessoa, fica acima da pessoa? Hidrostática, cai lá em física, entende? Então tudo dá para tu estudar, né? Quanto a maior a altura, maior a pressão, por isso que a caixa d'água é em cima, não embaixo, na mesma altura da casa. Então são várias coisinhas que vocês vão pegando, né, no próprio trabalho de vocês que vocês vão associando com o conteúdo, né? Pô, o meu salário é tanto. Quantos por cento do meu salário vai para o aluguel? Quantos por cento do meu salário vai para comida? É matemática, porcentagem, né? Então tudo isso dá para correlacionar ao teu estudo, entendeu, pessoal? Por isso que eu falo que o método ele serve para quem não tem tempo. Ó, a Tainá falou: setembro se encerra meu contrato e vou ter 8 horas para estudar. É indicado fazer mais tech, mesmo ainda estando formando a base? É o que eu falei para eles, né? Foca mais em PBL, faz um tech por semana e foca em PBL. Setembro. Aí em outubro, daí sim, daí tu pode fazer tech toda, porque daí já vai ter a base, aquela base bem sólida, né? E toma cuidado com 8 horas, né? 8 horas de estudo é bastante coisa, tá? Tem que tomar cuidado, Tainá, para não procrastinar, né? Porque assim, tu aumenta o tempo de estudo, tu fica mais estressada e aí o teu cérebro quer mais dopamina. O que é dopamina? Mexer na rede social, é comer coisas açucaradas, né? Aí tem que tomar cuidado com esse detalhe, né? Pra tu não acabar tendo o dia inteiro pra estudar e não conseguir estudar. Então divide bem, fragmenta bem os horários. Tipo, estuda 1 hora, depois para, lava uma louça, depois volta, estuda mais um pouquinho, né? Vai numa academia, depois volta, estuda, faz blocos ah, divididos ao longo do seu dia, sabe? Ó, desinstalei todas as minhas redes sociais. Perfeito, querida, perfeito. Eu fiz isso, né? Pra quem não sabe, antes da minha aprovação, eu fiz isso, né? E hoje a rede social pra mim é só pra postar conteúdo, né? Só pra fazer aulas, né? Então eu não uso a rede social, né? Eu só publico coisas. Então a rede social pra mim é uma ferramenta de trabalho. Mas na época que eu estudava, eu não mexi na rede social. Só voltei a usar no final de novembro, né? Então eu fiquei todo o processo ali que eu comecei a estudar mais ou menos no finalzinho de agosto, né? Então eu estudei final de agosto, setembro e outubro, né? E então eu fiquei esse período, né, sem rede social, né? Isso aí, pessoal, rede social, infelizmente, é um veneno, né? Ela rouba muito a nossa atenção. Tá bom, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá na plataforma, tá? Qualquer coisa que vocês tiverem, pode me chamar também, né? Eu tô aqui para ajudar vocês, né? Tô aqui torcendo para aprovação de vocês, né? Mas não tem como eu estudar por vocês, né? Não tem como eu ir lá e acordar de manhã e estudar por vocês, né? Eu dou o caminho, eu dou o direcionamento, mas quem vai estudar realmente é vocês.